Salmo 100 é um salmo muito lido em todos os cultos. Na verdade, boa parte dos cultos que vamos fazer de ação de graça, Salmo 100 e Salmo 103 são textos que a gente já corre para lá. E o que parece ser apenas uma expressão rotineira, um cântico rotineiro, merece atenção, porque nenhuma passagem da Bíblia é aleatória ou sem um propósito. E o salmista, ao descrever esse salmo, ele apresenta algumas características próprias de Deus. Eu quero que você me acompanhe em todo o salmo, mas eu vou ficar no verso final. No verso de número 1, ele começa dizendo: celebrem ao Senhor. Na minha versão, na versão King James, diz: fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. É um cântico que está sendo cantado na entrada da igreja. Eu estou entrando na tua presença com alegria. Eu vim ofertar um cântico ao Senhor. E ele continua dizendo: sabei vós que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, não nós a nós mesmos. Nós não somos produto de evolução nenhuma. Nós somos obra de suas mãos. Por isso somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrem em seus portões com ações de graças e em seus átrios com louvores. Sejam gratos a Ele e bendizei o seu nome. De repente, quando parece que a canção está terminando, aí ele entra no verso 5 e diz características de um Deus a quem ele serve. Ele diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua verdade se estende de geração a geração. Quando ontem foi lido esse texto, eu comecei a orar sobre esse texto, e eu comecei a pensar um pouco nele essa tarde, e eu quero compartilhar com você uma mensagem com o tema características de Deus. Eu sei que é difícil descrever ou dar adjetivos a um ser que é infinito. Deus é um ser que qualquer palavra que a gente tentar usar para descrever é insignificante. Você pode chamá-lo pelo adjetivo de lindo, maravilhoso, perfeito. Isso é pouco. Ele é um ser infinito, então ele não cabe dentro do dicionário humano. Ele não cabe dentro das nossas prerrogativas e pensamentos. Ele é Deus. Mas o salmista, dentro da sua perspectiva, apresenta três coisas que são pertinentes a Deus. Ele começa dizendo: o Senhor é bom. E quando ele diz o Senhor é bom, ele está sim afirmando, é essa perspectiva, é essa visão, é essa característica do Deus a quem eu sirvo. E eu preciso começar esse ponto dizendo para você que talvez na tua infância tu tenha aprendido que Deus é um ser muito malvado, muito carrasco, que se alegra com o prazer das pessoas, que se alegra com o sofrimento, e talvez você tenha sido um dos que disse assim: Deus, por que eu estou fazendo isso? Então me ouça até o final dessa mensagem, porque no início dessa mensagem eu quero que você entenda definitivamente: o Senhor é bom. E como diz a canção e frase de um filme, Ele é bom o tempo todo o tempo Ele é bom. E quando eu falo bom, eu trago em mente algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, quando eu leio no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 25, o texto escrito por Jeremias diz: o Senhor é bom para com aqueles que o amam, para com aqueles que o servem. Esta é uma verdade que eu quero que você guarde no coração. Você ama Jesus? Você teme Jesus? Ele é bom para com a tua vida. Mas Ele não é bom só para com aqueles que o amam, que o temem e que praticam a sua palavra. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 46, diz que Ele é bom até para com os ímpios, pois faz o sol nascer para justos e injustos, faz chover na terra dos ímpios e dos cristãos. Ele é bom até para com os incrédulos e pecadores. Por final, Salmo 145, verso 9, diz que Ele é bom para todas as pessoas. Todos desfrutam da bondade de Deus. Se você está hoje aqui, se você me assiste, se você hoje amanheceu, é porque o Senhor tem sido bom contigo. E no Salmos 34, verso 8, o salmista convida dizendo: provai e vejam que o Senhor é bom. Esta é uma verdade que diz muito sobre a personalidade de Deus. Ele é bom. Talvez você possa agora estar trazendo à memória algumas coisas das quais Deus já fez por você. Eu tenho tantas. Ele tem sido bondoso para com a minha alma. Eu poderia enumerá-las, eu poderia tentar descrevê-las, mas ainda correria no risco de esquecer algumas coisas na minha vida. Por isso, Salmo 103, eu uso a expressão do salmista quando ele diz: minha alma, não te esqueça
de nenhum dos seus benefícios. Quais, pastor? Ele perdoa teus pecados, sara as tuas enfermidades, te livra da morte, te coroa de graça e misericórdia e ainda afasta de ti os pecados. A Bíblia é repleta em expressões para dizer que Deus é bom. E se você acha bom pouco, Isaías vai mais longe quando diz que o nome dele é maravilhoso. Ele é mais do que bom. Mas o Salmo continua dizendo outra coisa, que além de bom, ele é misericordioso. Veja que a expressão diz a sua misericórdia. Na versão corrigida fiel diz o seu amor leal. Isso fala de um amor incomparável, sem precedentes. Se Deus é bom e faz a bondade para conosco, para com o justo, para com o ímpio, para o que crer, para o que não crer, para com o ateu, para com todos os homens, essa bondade não é fruto de um mérito nosso. Por isso a próxima característica diz que ele é misericordioso. E o que é misericórdia? Misericórdia, e eu sempre gosto de dizer isso para você, é a junção de duas expressões gregas que fala de miseres, miserável, e córdia, coração. Juntando as duas, misericórdia é colocar no coração um miserável, e é isso que Deus faz. Ele não é bom para com você porque você é bom para com Ele. Ele não é bom para contigo porque Ele se agradou de ti. Ele não viu nada em você que gerasse isso nele. Ele decidiu ser bom porque Ele é misericordioso, ou seja, Ele pegou quem não merece, Ele pegou você e eu e resolveu ser bondoso conosco. E a sua misericórdia, ela é tamanha, que a gente às vezes fica até constrangido. Dizia o apóstolo Paulo, teu amor me constrange. Em Lamentações 3:22, a mesma canção de Jeremias, que diz que ele é bom, diz que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E ouça o que ele ainda diz, essa misericórdia nunca tem fim, essa misericórdia se renova a cada manhã. Talvez você tenha um dia dito assim, se eu fosse Deus, eu já tinha matado esse traste. Se você fosse assim, se Deus fosse assim, Ele seria qualquer outra coisa menos você. E a razão de você ainda estar vivo é porque Deus é assim. Ele tem amado você, mesmo você sem merecer. Ele tem ouvido suas orações, mesmo sem você merecer. Não, pastor, eu mereço. Tenho sido uma pessoa boa, legal, dou minhas esmolas, pratico tudo direitinho. A Bíblia é clara em dizer que se o homem mais justo pegasse a sua justiça e pesasse numa balança, ela não passava de trapo de imundícias. O mais justo dos homens é imundo diante da justiça de Deus. Então qualquer coisa que vier sobre mim, só vem por pura misericórdia. Eu não mereço, mas o teu amor é grande. Senhor, quem sou eu para que tu entreis em minha casa, diz a canção. Senhor, quem sou eu para que o Senhor escute a minha voz? Quem sou eu? E isso era a compreensão do salmista, tanto que no livro de 1 Crônicas 21, esse mesmo salmista, esse mesmo Davi, acabou de pecar, e por causa do seu pecado, o juízo desceu sobre Israel, e agora o Senhor, através de um profeta, diz, escolha 3 coisas. O juízo está sobre ti e sobre a tua cidade. Escolha 3 meses fugindo da guerra, 3 meses de fome, 3 dias de fome, ou 3 dias na mão do Senhor, debaixo de pestes, de doenças e coisas assim. E sabe o que Davi diz? Eu prefiro cair na mão de Deus, eu prefiro cair na mão do Senhor, porque eu sei que as suas misericórdias triunfam. E ele preferiu cair no juízo de Deus, porque ele sabe que o juízo de Deus é melhor do que a espada do homem, porque o Deus que pune também é o Deus que é misericordioso. Então o salmista prega com propriedade quando diz, o Senhor é misericordioso. Ele é misericordioso para com Pedro, e sem explicação lógica, ele é capaz de ressuscitar, se encontrar com um homem que o negou 3 vezes, e olhar para ele e dizer, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Qualquer pessoa poderia imaginar o contrário.
Eu não imaginaria alguém que 3 vezes me decepciona, que 3 vezes se torna covarde ao ponto de dizer que não me conhece, porque se você não entendeu, quando Pedro é questionado, tu conhece? A primeira vez ele diz, nunca o vi. E quando insistem, você o conhece, você fala como ele. A Bíblia diz que ele espraguejou, ele desconjurou, ele usou expressões duras. Eu não conheço esse homem, nunca vi, nem quero saber. E Jesus ouviu tudo isso. E quando Jesus ressuscita, é capaz de estar frente a frente com ele e dizer assim, você me ama, Pedro? Cuide das minhas ovelhas. E ele deu a Pedro, o covarde que o negou 3 vezes, a graça de pastorear a primeira igreja na cidade de Jerusalém. Sabe por quê? Misericórdia. É a misericórdia que faz um pecador virar pregador. É a misericórdia que faz uma mulher de uma vida duvidosa se tornar mãe de filhos honrados. É a misericórdia que faz um alcoólatra se tornar um homem honrado. É a misericórdia que pega um homem sem estrutura, nem eira nem beira, e faz dele um cidadão dos céus. É a misericórdia. Mas o texto não encerra aqui. O texto diz que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, mas a palavra final merece também atenção. E ela diz, porque a sua verdade estende-se de geração a geração. Em outras versões tem fidelidade. E quando fala em fidelidade ou verdade, está falando de uma característica própria de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, diz que se tem uma coisa que não pode acontecer, é Deus mudar. Está escrito que Deus não muda. Se formos fiéis, Ele é fiel. Se formos infiéis, Ele permanece. Aí você lê esse texto e diz assim, como pode? Eu sou fiel, Deus é fiel. Eu sou infiel, Ele continua sendo. Você precisa melhorar a sua leitura. Porque quando nós olhamos para esse texto, parece que não importa o que eu vou fazer, não importa como eu tiver, Deus vai continuar sendo fiel. É verdade, mas você está interpretando errado. Por que está interpretando errado? Porque se existe uma coisa que Deus não quebra, são princípios que Ele mesmo estabeleceu. Você é fiel, Ele é fiel para cumprir as bênçãos, dita isso. Se você é infiel, Ele é fiel para cumprir com as bênçãos ou com as maldições provenientes da tua infidelidade. Ele não muda, Ele não dá um jeitinho. Não existe em Deus sombra ou variação de dúvida. Diz Tiago 1,17. Deus não se inclina para mudar, para favorecer alguém. Se algum dia você encontrou alguém dizendo assim, Deus deu um jeitinho, é mentira. Deus não tem jeitinho brasileiro para facilitar a vida de ninguém. Com Deus as coisas sempre foram e sempre serão verdadeiras, fiéis, e Deus não quebra princípios. Em Malaquias 3 ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Em Mateus 24 ele diz, as minhas palavras jamais passarão. Passam céus e terra, mas as minhas palavras permanecem. Ele é quem foi, quem é e quem sempre será. E o que para Deus era ontem continua sendo hoje. Deus não muda conforme o tempo, Deus não muda conforme a época. Ele foi, é e sempre será o que Ele é, verdadeiro. E por ser verdadeiro, Ele estabelece princípios, como por exemplo, em 2 Crônicas 7,14 ele diz, se eu fechar os céus e mandar a praga sobre o povo, e não houver mais colheita, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, olha o princípio, se eles fizerem isso, então eu os ouvirei, os perdoarei, sararei. É um princípio, vocês voltaram-se para mim e eu voltei-se para vocês. Essa mesma coisa é encontrada em Jeremias 18, quando ele diz, se eu determinar o mal sobre uma cidade, e essa cidade se arrepender, eu voltarei e mudarei a sua história. Em outras palavras, Deus não mudou aquilo que Ele determinou. Ele está dizendo, o juízo está aqui, mas existe uma forma disso mudar. Se você fizer assim, eu faço assim. Isso é suficiente para dizer para mim uma coisa: o Deus que é bom, o Deus que é misericordioso, é um Deus que não quebra princípios. E eu estou caminhando até esse ponto para que você entenda uma coisa: Deus tem sido bom contigo, moço. Deus tem sido misericordioso contigo, mulher. Mas Deus é verdadeiro. E uma hora
você precisa se encontrar com essa parte da Bíblia. Uma hora você precisa se encontrar com isso. Para facilitar a sua compreensão, eu vou te citar 3 exemplos. Por exemplo, Adão. Deus foi bom para com Adão. Deus criou as coisas para ele. Adão nem ainda havia nascido e Deus fez a casa de Adão, fez um jardim para Adão, fez todas as coisas. Imagine, Deus criou uma casa, um jardim. O quintal da casa de Adão era regado com as plantas que o próprio Eterno criou. O jardim, todas as espécies de coisas agradáveis estavam às mãos de Adão. Isso é pura bondade. Mas esse Adão quebra o princípio, peca contra Deus. Na sua bondade, Deus revela misericórdia. E quando Adão peca, comendo do fruto que não devia, desobedecendo as leis de Deus, Deus então na sua misericórdia estabelece o princípio. Qual é o princípio? Estabelece uma saída, melhor dizendo. Ele mata um animal, e o sangue de um animal está envolto da pele, cobre a nudez de Adão, para dizer a ele: com a morte de um cordeiro, eu irei redimir você da culpa. E a primeira profecia nasce na Bíblia em Gênesis 3,15, quando ele diz: da semente da mulher nascerá um que ferirá a cabeça, esmagará a cabeça da serpente. Ele está falando de uma promessa de redenção. Isso fala de misericórdia. Em Apocalipse 13 diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Juntando os trocadilhos do texto, é como se Deus estivesse dizendo: fui bom para com você, você pecou, mas a minha misericórdia criou um caminho de restauração, criou um caminho e uma possibilidade de salvação para você. Meu filho, é o sacrifício perfeito para que você seja perdoado. Mas o Deus que é amor, que é bondoso e misericordioso, não hesitou em colocar Adão para fora do jardim do Éden. Não hesitou em fechar o caminho para a árvore da vida, porque ele tinha dito: se você comer desse fruto, você morre. E a morte de Adão começa pela perca da presença de Deus. A morte eterna, a morte física e a morte espiritual. E Adão agora sai do jardim do Éden. Deus o expulsa do jardim do Éden, porque o Deus que foi bom com ele, que foi misericordioso para com ele, é verdadeiro para cumprir os princípios. E agora lá vai Adão saindo do jardim, e um anjo ficando em frente à árvore da vida com uma espada desembainhada, para que o homem não tivesse mais acesso a ela. A mesma coisa se encontra no filho de Adão, quando Caim peca. Deus é bom para com Caim, em receber o sacrifício dos homens, em aceitar o sacrifício. E ainda que Caim não valorizasse, Deus é bom ao vir ao encontro de Caim e dizer a ele: se você proceder direito, você teria sido aceito. Me parece algo ilógico. Deus está dando algumas explicações para Caim. E Caim agora, na sua dureza, peca contra Deus, é ofensivo a Deus. E Deus diz assim: você será punido pela morte do seu irmão, e todos que te encontrarem vão querer o teu fim. Então Caim diz: então não tem mais jeito para mim, minha vida acabou. E Deus, na misericórdia, coloca um sinal em Caim, para que os homens não o tocassem. E ele que pune Caim diz: quem tocar em você, morto será. O homem errou, mas a misericórdia criou um caminho de possibilidades. Só que Deus não prende Caim a ele. Caim decide fugir da presença de Deus. Ao invés de se arrepender, Caim foge. E Deus não amarra Caim. Deus não prende Caim. Porque se tem uma coisa que Deus é bom, misericordioso, mas é verdadeiro. E Ele não quebra um princípio chamado livre escolha. No Novo Testamento, isso é encontrado de forma mais nítida na história do filho pródigo. Está um pai que prefigura Deus, 2 filhos que prefigura os povos da antiga aliança e os povos da nova aliança. E um destes agora está dizendo: pai, quero ir embora, quero partir e viver a minha vida, quero viver ao modo do meu modo. E ele parte para uma terra longínqua. Você conhece essa história. E na história do filho pródigo eu vejo Deus bom, Deus misericordioso e Deus verdadeiro. Deus bom porque sempre cuidou daquele filho. Quando ele estava passando fome, a primeira coisa que ele lembrou, ele disse: na casa de meu pai até os criados passam bem.
enquanto eu estou comendo migalhas de porcos. Então o próprio filho diz: o seu pai é bom. Mas o pai, que também é bom, era misericordioso, porque quando o filho sai e é ofensivo, fere o coração do pai, porque, queridos, herança é dada a um filho quando o pai morre. E quando o filho diz: pai, me dê a herança, em outras palavras, o filho está dizendo: para mim você já morreu. E o pai, ao invés de ficar com feridas, o pai é misericordioso. Como, pastor? O pai vai para o celeiro e manda separar um bezerro, porque ele acredita que o filho vai voltar. O pai manda costurar uma roupa, manda cortar o couro para fazer uma sandália. Procure e faça um anel, para quando ele voltar. E sabe como é o nome disso? Misericórdia. Ele está dizendo: quando ele voltar, eu vou restaurar ele de novo. Quando ele voltar, eu vou fazer festa. E mesmo que ele tenha me ferido, eu vou enxugar as lágrimas dele. Mesmo que ele tenha provocado sangue em minha alma e meu coração, eu vou sarar as feridas deles. E isso não tem lógica. O nome disso é misericórdia. Mas o Deus que foi bom, misericordioso, é verdadeiro. O pai foi atrás do filho? Não. O pai botou alguém para ir atrás dele e diga: traga-o, nem que seja amarrado. O pai não fez isso, porque o pai é verdadeiro. E o pai sabe que uma das coisas que não podem ser quebradas é o princípio da livre escolha. Deus, na figura do pai, está esperando o filho, mas não vai atrás do filho. Não vai atrás dele, porque, queridos irmãos, se tem uma coisa que vocês precisam entender, é que não é Deus que vai atrás de você, é você que tem que ir atrás dele. Não é Deus que está mendigando o seu amor, dizendo: me ame. É você que tem que parar e dizer: eu não posso viver sem esse amor. Então ele espera. Até hoje Deus espera por muita gente. Até hoje Deus está esperando, e as pessoas estão dizendo: o que eu fiz para merecer isso? Deus, o que foi que eu fiz? E Deus dizendo: suas escolhas, seus caminhos. Mas, Senhor, eu deixei, é a sua vida, você escolheu isso. Um dia eu fui muito atrevido e disse: Senhor, me tire o livre-arbítrio. Eu não quero ter direito de escolher, porque posso escolher que não é o teu caminho. Eu sei que isso não funciona diante de Deus, porque foi um princípio que Ele estabeleceu. Deus me dá a livre escolha. Se eu quiser sair daqui e ir pecar, Deus não vai me matar na porta da igreja. Se eu quiser sair daqui e aprontar qualquer coisa, Deus não vai mandar um raio e fulminar a minha vida, não. Embora para mim era melhor se Ele me matasse antes de pecar, porque viver pecando longe de Deus é a pior tragédia para um homem. Mas Ele não faz isso por quê? Porque se tem uma coisa que Deus estabelece e que é próprio da característica dele, é que Ele é verdadeiro. E Ele disse: se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Mas se você endurecer o coração, a maldição está sobre a sua vida. É Ele quem diz em Deuteronômio, dizendo: os céus e a terra tomam como testemunha de que proponho a você a vida e a morte. É Ele quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe, pois, a vida. Quando Ele está no alto de uma cruz e dois malfeitores estão à sua volta, Ele não se vira para dizer: se arrependa enquanto pode. Ele está a 1 metro de distância dos dois, esperando que os dois tomem atitude. Um tomou, o outro não. Por que ele não se dirigiu para o outro e perguntou: e você não vai fazer isso? Sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus espera que você tome a decisão. Então eu vou encerrar minha pregação corrigindo uma fala sua. Estou esperando Deus falar comigo. Não espere. Deus é que está esperando você tomar uma atitude. Estou esperando sentir. Não espere sentir. Quando você entender aqui, decida no coração. Não estou esperando assim, pastor, um sinal. Pare com isso. Pedir um dia para Jesus me dar um sinal. Ele disse assim: nenhum sinal será dado a essa geração além do sinal de Jonas. O sinal de Jonas é um sinal de uma geração que estava em pecado, mas que Ele amou e na sua misericórdia enviou um profeta para pregar a eles.
Mas essa geração que foi perdoada depois volta a fazer as mesmas coisas, e Nínive acaba morrendo e sendo extinguida da história e da geografia bíblica. Deus amou aquele povo, Deus foi misericordioso com aquele povo, mas Deus não evitou o mal sobre aquele povo, porque Deus respeita as escolhas desse povo. Então não julgue, não jogue para Deus, uma decisão é sua, para que você não jogue para Deus uma responsabilidade que é só sua. Pare de achar, quando alguém te perguntar, você é salvo? Só Deus sabe. Deus está dizendo, pare com isso, assuma as suas responsabilidades. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora é com você. É você que tem que decidir, é você que tem que agir. Então eu encerro a minha pregação dizendo, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é verdadeiro. E por ser verdadeiro, Ele tem dado aos homens oportunidade. E quando o livro da vida se fechar, quando o toque da trombeta tocar, você não poderá chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Deus bom, Deus misericordioso, é verdadeiro para dizer, eu te dei todas as chances, te dei todas as oportunidades, e o que você fez com elas? Um homem naufragou e à deriva numa boia dentro de um alto mar. Ele grita por Deus, Deus, salva-me, se o Senhor é bom, me salve. Deus então, ouvindo o clamor desse homem, faz com que um navio que ia passando longe avistasse aquele pequena boia à deriva. O navio se aproxima, joga a corda e diz, nós viemos te resgatar. Mas o homem, na sua inocência ou ignorância, disse, não, eu estou esperando pelo socorro de Deus, pode ir, Ele vai me salvar. Mais tarde passam outras pessoas da guarda costeira e vieram salvá-lo, porque souberam de notícias de um barco que afundou. Não, estou esperando em Deus. Ele morre, chega diante de Deus e diz assim, o Senhor não me salvou. E ele disse, eu mandei o navio, a guarda costeira, o que você queria mais que eu fizesse para salvar você? Pare de tentar achar coisas onde não precisa. Deus está chamando você há muito tempo. Ele já está aqui hoje, dizendo, quero salvar você.